Boa noite, pessoal. Boa noite. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine nessa noite de hoje, mais do que especial. Cumprimento também aqueles que vão nos acompanhar o nosso estudo aí pelo YouTube, as redes sociais aí também da Casa do Caminho. Desde já, desejando um Feliz Natal para todos nós. E a nossa reflexão hoje não poderia ser diferente, e ela passa exatamente por essa data tão simbólica e também tão importante aí na nossa vida. Natal é aquele tempo que parece que tudo muda e muda para melhor. E muitas vezes nós não refletimos sobre as nuances do Natal, sobre o tanto de coisa boa que acontece. A gente reflete, mas por que acontece? E aí nós temos a figura desse espírito mais evoluído que a doutrina espírita nos traz como guia e modelo, Jesus, na questão 625 do Livro dos Espíritos. Mas o fato é que quando chega essa data dia 24 para 25, na verdade, a partir ali do final de novembro, início de dezembro, era como se o nosso coração se aquecesse. Era como se o mundo desse uma pausa na correria, nas coisas desagradáveis. Às vezes elas até acontecem, mas não tem o mesmo impacto quando estão um pouco fora dessa época. E quando foi passado esse tema, eu passei a observar as coisas acontecendo aí ao longo desse mês. E hoje aconteceu um fato curioso, que eu fui no centro da cidade com o Heitor. Não deveria ser um fato curioso, mas acabou sendo. E aí, passando naquela rua Emílio de Vasconcelos, que é muito cheia, comércio e tal, e como a gente faz as coisas com bastante antecedência, tinha um tanto de gente comprando presente de Natal, essas coisas, e eu empurrando o carrinho com o Heitor. E aí, num passeio que estava muito cheio de gente, eu esperei um pouco para conseguir empinar a roda da frente do carrinho e subir. No que eu esperei, vinha um rapaz e parece que ele pensou que eu estava assim, pensando como que eu ia subir com o carrinho naquele degrau, que era grande. E ele, cheio de sacola, deixou as sacolas no chão, agachou, pegou o carrinho pela frente e eu carreguei nos braços assim, a parte de trás, e me ajudou a subir o carrinho. Interessante, porque eu já fui naquela região ali várias vezes, e até mais vazio, mais tranquilo, e nunca aconteceu. E eu pensei, não é por acaso, é porque é Natal. É porque é Natal. Eu pensei isso. No Natal, nós estamos mais dispostos a ajudar. No Natal, algo acontece com a gente que a gente se torna mais gentil, mais fraterno, exatamente porque é comemorado o nascimento de Jesus. O Paulo hoje colocou uma mensagem lá no grupo, refletindo também sobre o Natal. E Jesus é esse Espírito que, devido à sua importância, divide o tempo em antes de e depois. Ele não divide só o tempo, mas também a nossa vida é dividida quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus. Lembremos de Paulo de Tarso, Maria de Magdala. A nossa vida transforma quando nós temos esse encontro verdadeiro com Cristo. E interessante que esses encontros, se nós pegarmos talvez esses dois espíritos aí que são os maiores exemplos de transformação, de reforma íntima e de uma forma rápida, não foi no Natal que aconteceu. Não foi por causa da data, foi por causa de Jesus. Então, o Natal, ele tem essa importância. E não por acaso ele vem uma semana antes do Ano Novo, para exatamente quando nós estivermos com o nosso coração mais quente de amor, de gentileza, de fraternidade. No Ano Novo é aquela data que nós almejamos mudanças positivas na nossa vida. Ninguém imagina coisa ruim no Ano Novo. No ano que vem, algo vai ser melhor, seja lá o que for. A gente pensa em fazer exercício físico, talvez começar a dieta que nunca começou, guardar dinheiro, conhecer um lugar diferente,
E talvez em alguns momentos também, eu acho que com menos frequência do que as coisas materiais, a gente pensa em melhorar, né, algum defeito. Deveria ser uma meta frequente na nossa vida. Então essa data do Natal, gente, ela tem essa importância e ela tem esse acelerador para quando chegar o ano novo a gente entrar ainda com o coração aquecido e mais disposto a mudar, a melhorar, né? Porque às vezes a gente planeja e almeja, mas não é fácil. O pensar é fácil, vislumbrar é fácil, mas na hora de fazer não é tão fácil assim. Então o Natal carrega a gente de energias boas, inclusive até a prece, né? Muitas pessoas talvez param para rezar só meia-noite no Natal, ou antes da ceia no Natal. Nas outras religiões, né, na Igreja Católica, por exemplo, novena de Natal. Várias encenações do nascimento de Jesus. Talvez lembramos de Jesus mais assim, talvez igual ao Natal, só lá na Páscoa. Mas aí a encenação, muitas vezes, era a crucificação. Agora não, é o Cristo, é Jesus nascendo, né? E acabei que eu me confundi aqui porque eu falei Cristo, né? Mas de falar Jesus, falei Cristo aqui porque confunde, se mistura, né? Mas a nossa temática hoje é o Natal com Cristo. Só que para falar do Natal com Cristo não dá para falar sem falar de Jesus. Começamos a nossa reflexão então a respeito do Natal, né, que comemoramos aqui no dia 25 de dezembro, mas é curioso que no livro Crônicas de Aventuno, o capítulo 15 chama A Ordem do Mestre e narra para nós um encontro de Jesus e João Evangelista. Tem 3 páginas escritas e eu aconselho, né, e recomendo para quem ainda não leu a leitura, que é muito interessante. Mas chega um momento que Jesus pergunta assim: João, disse-lhe o mestre, lembras-te do meu aparecimento na terra? Jesus pergunta para João Evangelista. Recordo-me, Senhor, foi no ano 749 da era romana, apesar da arbitrariedade de Frei Dionísios, que colocou erradamente o vosso natalício em 754, calculando o século 6 da era cristã. Então João traz aqui para nós que houve um equívoco em narrar o ano do nascimento de Jesus. E Jesus fala assim, isso não só no Espiritismo, tá, gente? Estudiosos do Evangelho dissertam sobre isso, né? E tem evidências bíblicas também sobre isso. 5 anos? 5 anos de diferença. Não, 6 na verdade, porque aqui conta o 0, aí tem o século 0, né? E mais 5 dá 6. Não, João, retornou docemente o Senhor. Não é a questão cronológica que me interessa em ter arguido sobre o passado. É que nessas suaves comemorações vem até mim o murmúrio doce das lembranças. E aí eles refletem sobre a manjedoura da humildade, os pastores com a simplicidade, Jesus sendo aquecido pelos animais, remetendo para nós que as nossas bases evolutivas, né, desde o princípio inteligente, quando nós vamos passando por várias faixas evolutivas, até o nascimento do Espírito puro, simbolizado por Jesus, ele se dá nas bases daquilo que nós plantamos antes. É a simbologia dos animais aquecendo o Jesus que nasce. Jesus nasce numa época de censo, numa época de contagem, de mensuração, e muitas vezes nós fazemos isso no Natal. Nós não contamos as pessoas, mas nós refletimos, começamos a refletir o que nós fizemos ao longo do ano, o que nós deixamos de fazer. Tudo isso, na época de Natal, floresce em nós, por causa do nascimento de Jesus. E essa fala de Jesus é interessante, não é a ordem cronológica,
não é a cronologia que importa, é a lembrança. Então Cristo vem como exemplo, e é a lembrança dele que importa. E nós começamos falando, né, que o Natal tem essa importância e essa proximidade no Ano Novo, porque também, se não tivesse uma data, talvez nós nunca lembraríamos de Jesus. Mas quando Jesus fala que o que importa é a lembrança, o convite não é uma data marcada no tempo, é a lembrança de Jesus. É lembrarmos que Jesus, em algum momento, nasceu no nosso planeta para nos ensinar sobre o amor e para exemplificarmos o amor. Esse mesmo Jesus escolheu aqueles mais simples. Ele não escolheu doutores da lei. Se ele viesse hoje, talvez ele não escolheria somente aqueles que têm um curso de graduação, somente aqueles que têm um conhecimento religioso, porque à época ele escolheu os mais simples. Ele escolheu pescadores. E o líder, após a morte de Jesus, foi um pescador, Pedro, que quando Jesus convida, ele fala: vem, que eu te farei pescador de homens. Jesus não vem para formar seguidores, Jesus vem para formar líderes. Ele começa demonstrando, trazendo a lei, refletindo sobre a lei, demonstrando, depois os apóstolos fazendo na prática a missão dos 70, dos 500 da Galileia, para quando Jesus desencarnasse, ter aqueles capacitados para o Evangelho e a lei de amor prosseguir. Então Jesus nunca quis seguidores, no sentido religioso. Ele quis os seguidores também, né? Ele quer todo mundo, na verdade, mas ele nunca trabalhou para formar seguidores. Tanto que após fazer curas, ele nunca falou: vem e me segue. Ou ele falava: vai, a tua fé te curou, te salvou, ou não voltes a pecar, não voltes a aldeia, pelo caminho da aldeia. Não. Ele nunca falou para seguir. Ele nunca exigiu nada em troca pelo bem que ele fez. E é esse exemplo que fortalece aqueles primeiros que Jesus convocou para dar continuidade ao seu Evangelho. E na mensagem que continua a ordem do Mestre, a reflexão de Jesus e João Evangelista aqui é exatamente que houve um começo com aqueles que estiveram próximos dele, de levar a palavra, de levar o exemplo. Muitos mártires não renegaram Jesus nem na hora da morte, mas a reflexão se dá que ao longo dos anos Jesus foi sendo esquecido pelos líderes religiosos, por aqueles que se diziam cristãos, mas confundiram tudo aquilo que Jesus trouxe, até chegar ao fim da mensagem, quando Jesus fala do Consolador prometido, o Espiritismo. Essa mensagem foi psicografada em 1935, narrada por Humberto de Campos, e eles remetem, a aproximadamente, aqui fala 50, mas pegados no início ali do Espiritismo, talvez já um século aí sendo implementado, e com 50 anos atrás, ou 1985, é que o Espiritismo começa a engajar aqui no Brasil, mostrando que Jesus nunca ia nos deixar sós. Então o Natal tem essa doce lembrança, nós temos esses comportamentos que são quase no automático, e somos envolvidos por essa atmosfera de amor. No Natal é importante. Mas vocês concordam que o Espírito puro, ele vai ser assim sempre, independente de Natal? Todo dia, o Espírito puro, todo dia
ele vai estar de bem consigo mesmo, de bem com a vida, fazendo bem e amando ao próximo como a si mesmo. Porque o espírito puro é aquele que a lei de amor já está consolidada. É aquele que conseguiu retirar as impurezas que ele mesmo foi colocando ao longo da sua caminhada evolutiva. E quando nós falamos de espírito puro e caminhada evolutiva, nós precisamos ir além do Natal. Aqui nós falamos sobre um equívoco no ano do nascimento de Jesus. Alguns inclusive falam, que Jesus ele viveu, a idade não é definida ainda. Pode ser de 33, porque tem uma menção de Mateus, que Jesus começou o apostolado com 30 e que durou, e tem outra mensagem, outro evangelista que foram 3 anos, mas tem também esse estudo aqui, essa evidência aqui de que Jesus talvez tenha vivido 5, 6 anos mais. Então varia entre 33 a 39 anos o tempo que Jesus passou encarnado aqui conosco. Essa é a questão do ano. E quando nós pegamos a data, também não tem menção nenhuma que foi no dia 25 de dezembro, mas essa data ela tem início, lá em Roma, quando o imperador Constantino ia enfrentar uma batalha com o temível general Maxêncio. E era interessante porque as batalhas antigamente o povo chegava e não começava a brigar, não. Ficava um do lado, um do outro, aí gritava, fazia barulho. Essa batalha foi a batalha da Ponte Livre. E aí quando os dois exércitos estavam a posse e o Maxêncio era um vitorioso, general. E aí Constantino já estava ali pensando na possibilidade, inclusive, de derrota, mesmo sendo o imperador romano. Quando ele olha para o céu e vê a imagem de uma cruz. E nessa cruz escrito em latim: sob este sinal você vencerá. E ele se toma de ânimo, enfrenta e vence a batalha. E atribui a vitória a esse milagre da cruz que ele vê nos céus. E a partir daquele momento, o símbolo do cristianismo, que era o peixe, começa a ser exatamente a cruz. A cruz deixa de ser um sinal de humilhação. Inclusive Jesus foi crucificado para mostrar ainda, essa coisa de humilhar mesmo. E a cruz passa a ser o sinal dos cristãos. E o imperador Constantino legaliza o cristianismo em Roma. E cabe à sua mãe, Helena, levar o cristianismo até as aldeias mais distantes, fundar igrejas. E na Igreja Católica nós vemos a imagem da mãe de Constantino, Santa Helena, que é a padroeira da nossa cidade, carregando a cruz, que é o sinal dessa vitória. Passam-se os anos, o cristianismo é fundado, é estipulado como a religião oficial de Roma e funda-se a Igreja Católica Apostólica Romana. E precisava de difundir o cristianismo. E aí eles pensaram, não tem uma data definida. Qual data que nós vamos colocar para o nascimento de Jesus? Tinha uma festa que acontecia em Roma, na Grécia, naqueles países ali do hemisfério norte, e era a festa em contemplação ao Deus do Sol. Era no solstício de inverno, que era no dia 22 e 23 de dezembro. Então eles homenageavam o Deus Sol, na mitologia grega Apolo, que era aquele que carregava o Sol numa carruagem. Então quando nascia o Sol de manhã, porque Apolo chegou com ele na carruagem. E quando o Sol se punha, Apolo estava indo embora. É interessante. Homenageava-se então esse Deus porque ia chegar o inverno. Então eles homenageavam esse Deus para o Sol não demorar a voltar, para o inverno não ser rigoroso, porque no inverno não tinha agricultura, não tinha nada. E curioso, que para se preparar para o inverno, as famílias então faziam as frutas cristalizadas, as frutas secas,
para conseguir comer no inverno que não tinha, agricultura. Alguma semelhança com a nossa festa de hoje, o famoso panetone, que é um dos símbolos do Natal. A gente carrega muita coisa. E essa data então, gente, era muita comilança, porque estava entrando para o inverno, tinha um estoque grande de comida, muita comilança, excessos de todos os tipos, na sexualidade, na comilança exagerada, era tudo liberado. Nesses dias, inclusive, para comemorar, os escravos se vestiam de senhores e os senhores serviam os escravos. E vinha gente de tudo quanto é canto, porque era uma festança, E aí a Igreja Católica e o Império Romano da época tem uma ideia genial. Nós vamos aproveitar que tem muita gente para fazer o marketing de Jesus. E essa festa que é pagã, com a imagem de Jesus, ao longo dos tempos, vai deixar de ser pagã. E deu certo, Hoje o Natal é uma festa religiosa, não é mais a festa ao Deus Sol Apolo, é a festa ao Sol do amor e da justiça, que é Jesus. Então, pouquíssimo provável que o natalício de Jesus tenha sido também 25 de dezembro. Pouquíssimo provável. Inclusive essa época de inverno, no hemisfério norte, sendo inverno, as grutas, os locais estariam ocupados pelas ovelhas, pelos animais. Talvez Maria e José não achassem nenhuma gruta para Jesus nascer. Então tem muitas evidências que mostram que é pouquíssimo provável, não dá para ter certeza, mas é pouquíssimo provável que o natalício de Jesus tenha sido 25 de dezembro. Mas foi colocado, com esse intuito de promover, de anunciar Jesus e de transformar aquela festa de vários excessos, de comida, de tudo, uma festa que tinha, gente, locais chamados de vomitórios, para as pessoas comerem o tanto que quisessem, ir lá, esvaziar a barriga, voltar e comer de novo. E quando a gente pensa nesses excessos, eu falei das frutas cristalizadas, será que o nosso Natal hoje é muito diferente? É lógico que a gente melhora, porque o Espiritismo nos ensina, a cada reencarnação a gente melhora. Então cada um de nós aqui está na nossa melhor versão. Então essa história assim, no meu tempo era bom, não pode, porque se cada um, à medida que passa, melhora, e nós somos um mundo de convivência em sociedade, individualidades que se unem, e se cada um melhora, então a coletividade melhora. E quando a gente fala assim, no meu tempo que era bom, a gente está se retirando do tempo atual. E a pessoa fala isso e ela nem desencarnou, ela está viva falando, no meu tempo que era bom, como se o tempo dela também não fosse o agora. Então nós temos uma certa resistência na melhora que acontece, Então assim, naquela época era muito pior, mas a gente trouxe infelizmente algumas coisas de lá. Excesso de comida no Natal, bebida, materialismo, Tem famílias que vão se reunir para o Natal. Estava começando no serviço, a minha amiga lá comentando que fizeram o grupo da ceia de Natal. E o negócio estava dando confusão, porque uns tinham que levar, combinou que ia levar o prato pronto, outros moravam em outra cidade, não dava para levar. Aí falou de dividir o dinheiro, mas o povo queria dividir assim, centavos, Então, toda a fraternidade que Jesus anuncia, acaba que ela fica um pouco também de lado, porque a gente ainda está muito no materialismo, muito nos excessos que não vale a pena. O único excesso que vale a pena é o excesso de amor, mas nem se dá, nem é lógico falar de excesso de amor, porque o amor são todos os sentimentos, elevados quase que ao infinito. Não ao infinito não, porque o infinito é Deus. Mas o amor é quando a gente consegue convergir todos os sentimentos bons para um único ponto e a gente fala: eu consigo amar
como Jesus amou. A lei de amor já está em mim, eu aprendi. Então não tem excesso de amor, porque o amor já é a completude das coisas, né? Mas a gente ainda traz esses excessos materiais no Natal. E quando nós falamos de Natal, que comemora-se o aniversário de Jesus, muitas vezes ele entra na nossa casa só no presépio. Mas o ambiente familiar, né? O ambiente físico daquele local, muitas vezes não permite. Eu falei do excesso de comida, né? Mas também nós vemos muito excesso de bebidas alcoólicas. Em outros casos, até drogas mais fortes. Pessoas muitas vezes saem do vínculo familiar para ir fazer festas em locais mais afastados e ali talvez até excessos parecidos com o da festa lá ao Deus Sol. Então, não é frequente o aniversariante do Natal estar entre os convidados, porque a gente não convida ele. Quando tem o presépio ainda vai. Tem vezes que nem e o presépio assim, é uma tradição mais católica. Quando tem a imagem, até que é uma lembrança, mas o quanto Jesus está presente no ambiente e nos nossos corações. E lembremos de novo da fala dele para João Evangelista. Não é a cronologia que me importa, é a lembrança. Então, nós vemos muitos momentos em que a coletividade lembra de Jesus, mas nós vemos, principalmente no dia do Natal, ainda situações em que Jesus não está presente. E nós trocamos presentes, né? Nós damos o presente físico um para o outro. E muitas vezes o presente de Jesus não chega. Porque o presente de Jesus não é material. Inclusive a troca de presentes se dá por causa dos presentes que os reis levam, né, até Jesus. Então criou-se essa simbologia também, que é bacana, né, de fraternidade, de lembrar do próximo e presentear. Mas o presente de Jesus não é físico, não é material. O presente de Jesus é espiritual. Quando, né, a obra divina é realizada em nossos corações. Está lá no livro Boa Nova, capítulo 3, quando Jesus explica o que é o reino dos céus. E ele fala, eu vim, né, como sacerdote, eu vim para instituir o reino dos céus aqui na terra. E o sacerdote pergunta, mas se tem alguma influência da Grécia, que é o berço da intelectualidade, ou de Roma, né, que é o império material da época? E Jesus fala que não, mas que ele tinha a boa vontade. Ele vem para anunciar a boa nova, mas tinha também a boa vontade. E explica que o reino dos céus não se dá com características exteriores, mas o reino dos céus é a obra divina realizada em nossos corações. Então, quando nós conseguimos realizar essa transformação, o reino dos céus instituído em nós, é o presente máximo que Jesus pode receber. Mas isso é só quando a gente for espírito puro. Até lá, será que nós nunca vamos conseguir dar um presente para Jesus? E a resposta é não. Não é assim. Não é que a gente não vai conseguir. Sim, nós vamos conseguir. Quando nós analisamos de uma outra perspectiva, a perspectiva do Cristo. Então, ano passado, aqui nessa mesma casa, não no dia 24, mas nas proximidades do Natal, eu falei sobre o Natal com Jesus. E desse ano eu resolvi falar sobre o Natal com Cristo. Porque, né, falei no início, não tem como a gente falar do Cristo sem falar de Jesus. Mas o Cristo, quando a gente fala o Cristo, ele traz essa possibilidade de lembrarmos de Jesus agora.
e não só quando formos espíritos puros. De forma, que é quase que já bem fundamentado entre aqueles que estudam o Evangelho, que tem diferença entre Jesus e Cristo. São coisas que se confundem, mas que têm uma sutileza de diferença. Pesquisei um pouco sobre essa palavra e gostaria de compartilhar com vocês. A palavra Cristo aparece pela primeira vez na Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 1, quando ele está falando exatamente, faz parte da expressão Jesus Cristo. Quando ele vem, no capítulo 1, anunciar Jesus e trazendo Jesus com toda a sua árvore genealógica, de acordo com as profecias, Jesus tinha que ser da dinastia, tinha que ser ali descendente de Davi, e Mateus faz questão de descrever isso. E a primeira vez que aparece Cristo é junto com Jesus, com uma diferença sutil, que Jesus é esse espírito evoluído, puro, crístico, que criou o nosso planeta trabalhando em conjunto com Deus, como é narrado para nós no capítulo 1 do Gênesis, e que encarnou na Terra para mostrar o que é a lei de amor. Esse é Jesus, é o nosso guia e modelo, segundo a questão 625 do Livro dos Espíritos. Jesus é a individualidade desse Espírito crístico, puro, responsável por criar, governar o nosso planeta e cuidar de nós. Cristo é o adjetivo que acompanha esse nome de Jesus, que significa Messias, ungido, missionário. Então é o Jesus, é o Espírito de nome Jesus, que é um missionário, não só um missionário, um Messias, que é um missionário divino, ungido, escolhido. A unção, ela se dava, para mostrar ali aqueles que eram reis, que eram sacerdotes. Então, ungido é escolhido. Jesus é esse Espírito escolhido por Deus. E quando nós falamos assim, que Jesus é o Espírito escolhido por Deus, será que nós fomos escolhidos por Deus? Nós somos escolhidos por Deus, mas para exercer missões que já estão ao nosso alcance. O Cristo foi, o Cristo Jesus, o escolhido de Deus para criar o nosso planeta e tudo que nele tem, inclusive o nosso corpo, e governar, cuidar do nosso planeta e de nós. Jesus, então, é esse Espírito ungido. Agora, gente, Cristo é esse estado de Espírito puro que está marcado para nós atingirmos em algum ponto do futuro. A primeira perspectiva que eu queria trazer é essa: esse ponto em que nós seremos iguais ou até melhores do que o estado que Jesus se encontrava lá quando ele chegou, que ele mesmo fala com a gente: podeis fazer, em algumas traduções podereis fazer o que eu faço e muito mais. Jesus então nos dá a esperança de que nós vamos chegar no mínimo no patamar que ele se encontrava naquele momento, e isto através de evolução. Chegar ao Espírito puro, missionário, crístico. Só que se nós pegamos apenas nessa perspectiva futura, de quando eu for Espírito puro, de quando o reino dos céus se concretizar no meu coração,
a gente corre o risco de repetir os mesmos erros, de esquecer de Jesus ao longo da nossa vida. Agora, juntando as duas coisas, Jesus, guia e modelo, o Cristo ungido, que nós vamos atingir um dia esse estado. Lá na Gênesis, Allan Kardec fala para nós que o objetivo da doutrina espírita, Gênesis capítulo 1, ele fala para nós que o objetivo da doutrina espírita não é mudar, diferenciar, trazer coisas paralelas ao Evangelho de Jesus, mas é trazer conhecimento que nos possibilite entender melhor o Evangelho de Jesus. Tudo que nós precisamos está no Evangelho. A doutrina espírita vem então como um presente do Cristo para que nós aumentemos o nosso conhecimento e possamos entender melhor o Evangelho. Então, quando nós pegamos a questão 625 do Livro dos Espíritos, qual o tipo mais perfeito para servir de guia e modelo para a humanidade? Ver Jesus? Quando nós pegamos essa questão e o Evangelho de Mateus capítulo 1, versículo 1, que fala para nós sobre Jesus Cristo, o Espírito ungido, escolhido por Deus, nós falamos de um estado que nós chegaremos se nós seguirmos isso que está na questão 625 do Livro dos Espíritos. Porque o guia é o que mostra o caminho. Modelo é aquele que nós nos inspiramos. Ou seja, se eu seguir Jesus e me inspirar em Jesus, eu também vou ser o escolhido para fazer coisas tão grandes quanto Jesus fez. Então, seguir, aprender, espelhar-se em Jesus é galgar um caminho evolutivo para se tornar um espírito escolhido de Deus para realizar grandes obras. Mas como que a gente chega até lá? Fazendo o que nós já conseguimos fazer. E aí eu queria trazer um outro panorama do Cristo, da simbologia da palavra Cristo, que é falada 343 vezes no Evangelho, nos Evangelhos, 555 vezes na Bíblia. É citado a palavra Cristo. E eu gostaria de trazer, talvez, uma das citações mais conhecidas, que é quando Paulo fala: não sou eu mais que vivo em Cristo, é o Cristo que vive em mim. Essa fala, gente, e ela vem de Paulo, que é esse espírito que empreendeu um processo de mudança e melhoria assim, muito rápido. Essa fala é uma fala que traz esperança para nós, de que nós não precisamos esperar chegar o estado de espírito puro. E Jesus mostrou isso quando ele escolheu os mais simples. Nós podemos viver o Cristo já. Não é ser o Cristo, veja, não é ser o Cristo, é viver o Cristo. Ou seja, já ser um escolhido para aquilo que eu fui escolhido para fazer. Porque Deus ungiu cada um de nós, quando nós nascemos, para fazer alguma coisa útil nesse mundo. Dentro do nosso nível evolutivo, cada um de nós tem uma obra, um tratado com Deus. E isso é ser Cristo. Isso é ser escolhido. Isso também é ser missionário, só que em uma proporção menor. E é o Evangelho de Jesus que vai trazer para nós também, que sendo fiel no pouco, nós vamos ser fiéis no muito. E às vezes no Natal,
nós temos também essa ilusão de querer ser o Cristo já, desde agora, ser o Cristo, quando na verdade nós deveríamos viver o Cristo, deixar essa missão, essa unção, essa escolha divina que foi dada para cada um de nós, viver em nós. E vida, segundo Emmanuel, no livro Pão Nosso, as experiências dignas da imortalidade. Ou seja, viver é fazer aquilo que vou conseguir levar comigo para a imortalidade. Ou seja, viver é fazer cada pedacinho do Cristo até chegar o Cristo completo. Então Paulo, quando ele fala, não sou eu que vivo o Cristo, quer dizer, vivo o Cristo, vislumbrar o Cristo, querer ser como Jesus Cristo, não é isso mais. É o Cristo, o estado crístico que vive em mim. É aquele Espírito que entendeu, e Paulo mostra isso muito bem, porque quando a gente lê o Paulo Estevão, Emmanuel traz para nós, Atos dos Apóstolos, depois as cartas, Paulo era um Espírito que veio com a missão de ser o apóstolo dos gentios, levar o Evangelho de Jesus para as fronteiras além da Galileia. E para aqueles que não eram os escolhidos, veja, aqueles que eram tidos como os não ungidos, os gentios, aqueles que não eram judeus. E Paulo começa a sua vida com um equívoco, perseguindo, mas depois ele percebe que está errado e começa a viver o Cristo. E entende isso. Quando nós estamos dotados, então, desse conhecimento de que o Natal é muito mais do que 24 e 25 de dezembro, o Natal não é uma data fixa, veja, o Natal, o significado é natalício, é o nascimento de Jesus, e por que não, o nascimento do Cristo, Quando nós pegamos essa fala de Jesus para João Evangelista, que não importa a ordem cronológica, mas a lembrança, nós percebemos que Natal não precisa ser só dia 25. Toda vez que nós lembramos de Jesus, é Natal. E o convite é para nós lembrarmos de Jesus todo dia, na doutrina espírita. O bom espírito é aquele que busca melhorar um pouquinho mais a cada dia. Quando nós pegamos esse Natal contínuo e nós pegamos essa ideia do Cristo viver em nós, ou seja, fazer aquilo que nós devemos fazer, e falamos Natal com Cristo, é viver cada momento da nossa vida se propondo a fazer aquilo que Deus designou para nós fazermos. Novamente, importante lembrar, não estamos diminuindo a data simbólica do Natal, mas estamos complementando que não precisamos esperar o Natal para sermos melhores, e que no Natal nós sejamos mais melhores ainda do que ao longo do ano. Porque se nós já cultivamos uma ideia de sermos bons, e chega o Natal com esse manancial de energias positivas, aí a gente vai voar mesmo e fazer muita coisa boa. Então, o nascimento de Jesus é para nos lembrarmos que nós vamos atingir o estado máximo possível evolutivo nosso em algum momento do tempo, e que isso só vai acontecer se nós começarmos a cultivar desde agora. Natal com Cristo é uma vivência constante com o objetivo de nos melhorarmos. Isso é ser também um bom espírita, segundo a doutrina espírita. Isso é galgar caminhos para chegar até onde o Cristo chegou. E que possamos, quando nós chegarmos nesse patamar de Jesus Cristo,
Cristo, igual a Jesus Cristo, nós vamos falar: eu e o Pai somos um. Nós estaremos em conexão plena com Deus. Até lá, cada dia da nossa vida nós podemos dizer: o Cristo vive em mim. Eu tenho uma missão, eu tenho um propósito e eu preciso melhorar cada dia. Essa é a ideia do Natal com Cristo. É fazer nascer o Cristo em nós todos os dias e chegar, primeiro nesse patamar que Paulo chegou, de dizer e reconhecer que o Cristo já vive em nós. Isso também é mundo de regeneração, que lá no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo descreve para nós. Mundo de regeneração é aquele em que os espíritos que estão com boa vontade para melhorar vão ter condições para isso. Importantíssimo, gente, porque o mundo de regeneração já está aí, talvez já está acontecendo. Não é de um dia para o outro. Nós não vamos acordar e falar assim: mundo de regeneração. Não. Vai ser de forma sutil, contínua, progressiva. E a gente também precisa de esperar um mundo de regeneração formal para melhorar. A gente já pode começar a regenerar, a nós mesmos, desde agora. Isso também é Natal com Cristo. Mas para finalizar, e a gente lembrar aí do nosso Natal com Jesus, Natal, grande bolo à mesa, a árvore linda em festa, o brilho da noite empresta, regozijo ao coração. É como se a natureza trouxesse Belém de novo para os júbilos do povo em doce fulguração. Tudo é bênção que se enflora, de envolta na melodia da luminosa alegria que te beija e segue além. Mas se reparas lá fora, o quadro que tumultua, verás quem passa na rua, sem ânimo, sem ninguém. Contemplarás pequeninos de faces agoniadas, pobres mães desesperadas, doentes em chaga de dor, e ajudando aos peregrinos da esperança quase morta, talvez enxergues à porta o Mestre pedindo amor. É sim, é Jesus que volta, entre os pedestres sem nome, dando pão a quem tem fome, luz às trevas, roupa aos nus. Anjos do céu, sem escolta, embora a expressão serena, tem nas mãos com que te acena os tristes sinais da cruz. Natal, reparte o carinho que te envolve a noite santa. Veste, alimenta e levanta o companheiro a chorar. E na glória do caminho, dos teus gestos redentores, recorda por onde fores que o Cristo nasceu sem lar. Espírito Irene Pinto, Chico Xavier, Antologia Mediúnica de Natal. Jesus nos abençoe, nos conceda um feliz Natal nessa noite, que nós possamos sair daqui com esse propósito de levar o Natal com Cristo, além da data de hoje, mas que nessa ideia de melhoramento contínuo, de focar dia a dia em fazer o melhor, que nós possamos começar desde agora, porque hoje é o melhor dia para a gente empreitar uma missão no bem, porque nós lembramos do nascimento de Jesus. Ele está conosco hoje mais do que nunca, e que além disso Ele esteja nos nossos corações. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado.